nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. O mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insultas-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, Jesus no Evangelho está dizendo de maneira clara que é necessário as leis, as normas, as regras. É evidente que é necessário. Imagine se na sua casa não tivesse uma regra, uma orientação, se os pais não colocassem limite nos filhos, diante daquilo que é certo e o que é errado, para que eles possam de fato crescer nessa harmonia, podendo discernir futuramente sobre a sua própria vida, as suas atitudes. Já pensou se não tivesse, se os pais não colocassem limites no sentido de normas e regras? Viraria um caos. E nós vamos ver, nós estamos vendo no mundo que muitos pais, muitas mães e pais, e às vezes aqueles que assumem esse lugar, se omitem para não aborrecer os filhos, para não terem dificuldades, provavelmente em termos de relações de diálogo, que não é o caso. No caso de colocar regras e normas em casa, tem que ter, mesmo que naquele momento os filhos não compreendam, mas depois nós iremos compreender. Assim foi comigo também. Eu ficava chateado, queria fazer a minha vontade, queria fazer aquilo, mas os meus pais me orientaram. Tem que ser seguindo essa orientação, tanto o que estava na lei civil, na lei do Estado, como na lei de Deus, a moral, os valores. Por isso que nós caminhamos sempre nessa direção. Assim também nós ampliamos essas regras e normas para as comunidades, para lá no trabalho, na sociedade, aonde nós formos, precisa de normas e regras, é evidente. Porém, Jesus traz uma centralidade. Essas normas e regras têm que estar centralizadas, fundamentadas na justiça e no amor de Deus. Olha que maravilha! Olha como Jesus traz para nós o significado de que realmente precisa de normas e regras. Por isso que ele diz lá para os fariseus: vocês deveriam centralizar essa lei que é do próprio Deus na prática da justiça e do amor a Ele. Vocês não estão fazendo isso. Vocês deveriam praticar o que estão dizendo, o que está na lei, mas não esquecer de praticar a justiça e o amor de Deus. E aí ele também se refere aos mestres da lei, aqueles que de fato estavam sempre orientando sobre os mandamentos, as regras, as normas. Tudo tinha uma regra. Você
só pode fazer isso se estiver de acordo com essa regra, essa norma. Eram muitas regras. Então Jesus resumiu no amor a Deus e ao próximo. E aí diz também, ai de vós, porque vocês colocam cargas insuportáveis. Os homens não conseguem praticar tudo isso, mas precisam centralizar. Vocês precisam centralizar essas normas e deixar com que eles tenham um coração aberto e se sintam livres para poder se sentir amados por Deus. Então, a regra máxima, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, disse Jesus. Que assim seja para você, para mim, para todos nós, e que sejamos nessa vida sempre orientados, trazendo essa perspectiva desse conhecimento que veio lá dos nossos pais, nós acrescentamos com o conhecimento da vida, nós revestimos com o conhecimento do amor e da graça de Deus e vamos adiante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe a você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.